Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Deus maravilhoso, nosso Deus que reina, nosso Deus que é para sempre. Hoje é um dia especial, um dia em que nós podemos lembrar das mamães que foram, as mamães que estão presentes. É muito mais do que um presente físico, nós temos que realmente demonstrar o nosso amor por elas em vida e enquanto nós podemos. Sim, os dias, um dia como hoje é um dia comercial, mas nós temos que entender que mesmo no dia comercial nós temos que nos lembrar das nossas mamães e nós, acima de tudo, nós temos que nos lembrar do nosso Deus. Oremos. Senhor, te louvamos por mais esse dia. Te louvamos, Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Agradecemos, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Temos confiado na sua potente e poderosa mão. E o Senhor, Pai querido, tem sido presente conosco. Queremos, Pai querido, consagrar esse tempo ao Senhor, pedindo a Ti que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que nós possamos, Pai, receber o recado do Teu altar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema honra e glória. Nós buscamos o homem, honra e glória humana. Nós, como seres humanos, nós gostamos de ser exaltados, de sermos reconhecidos. Como não ver no rosto dos atletas vitoriosos a alegria de serem exaltados pelas multidões após os seus feitos? Mas o tapinha nas costas ele pode ser muito perigoso, pois pode gerar não a alegria do dever cumprido, mas a soberba. Hoje nós falamos um pouco, nós estamos falando na dominical exatamente sobre esse prazer de você poder ter a satisfação de ter cumprido o desejo, que é o tema das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Será que esse tapinha nas costas, essa necessidade de reconhecimento não foi o que proporcionou a queda de Satanás? O que dizer dos casos de violência contra a mulher, respaldado até pouco tempo através de leis que diziam que era a defesa da honra? Buscamos e gostamos quando recebemos honra e glória, mas como é difícil dizer glória a Deus. Nós temos dificuldade em glorificar ao Senhor e nós queremos ser reconhecidos nas nossas ações, nos nossos agires, no nosso agir, nas nossas coisas que nós fazemos como coisas positivas. Nós queremos ser glorificados, mas na verdade nós temos que glorificar a Deus. 2 Pedro capítulo 1, verso 17, foi o verso que foi da semana passada, que diz: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando a voz saída do magnífico esplendor lhe disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazou, quem me alegro. Apenas uma pessoa e será sempre digno de glória e honra, Jesus Cristo. Ao se despojar da sua majestade, ele recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Haverá um tempo que, devido ao seu sacrifício e obediência, nele nós também seremos honrados e glorificados. Mas aqui na terra, não espere receber honra e glória. Espere receber abandono, rejeição, escárnio. É isso que nós receberemos. Hoje pela manhã foi algo estranho, diferente. A gente estava chegando na igreja, a Melissa já estava aqui, e aí o rapaz que mora aqui em cima estava sentado do lado de um outro rapaz aqui na frente da igreja. E quando eu cheguei, ele me cumprimentou. O rapaz sempre passa aqui. E aí aquele outro rapaz logo saiu. Parecia estranho, ele parecia incomodado com a minha presença. E aí ele falou assim: nós estamos desempregados, vamos pedir para o pastor orar para a gente arranjar um emprego, né? E ele gritou lá de longe: desde quando pastor de igreja vazia tem alguma autoridade? Eu achei estranho aqui na minha. E aí continuamos abrindo, fazendo as coisas, montando tudo.
E ele parou bem ali na porta, olhou, me chamou, eu fui, eu falei, bom dia, estendi a mão para ele, ele olhou para mim assim, quem é você para ser digno de receber o meu bom dia? Eu não vou segurar na sua mão. Eu falei, não tem problema, qual a palavra que você tem para me dizer? Eu falei, não, eu só quero desejar um bom dia para você. E aquele homem ficou inquieto, irritado, e ele falou assim para mim, eu vou entrar na sua igreja. Eu falei assim, pode entrar na igreja, mas eu não vou pegar na sua mão. Eu falei, não tem problema. E ele entrou, murmurando, entrou lá, a Menisa estava ali, cumprimentou a Menisa, entrou, foi lá no banheiro, saiu murmurando e não falou nada. Nós somos talhados nessa terra para esse tipo de ação. Esse tipo de ação. Apenas Jesus Cristo ele tem direito à honra e glória. Haverá um tempo em que nós receberemos essa honra e glória, mas não é aqui na terra necessariamente. O bom é que Ele nos sustenta com a sua graça, para que nós possamos aguardar o nosso dia. Enquanto as pessoas elas escarnecem de você, enquanto as pessoas tripudiam de você, te rejeitam, haverá um dia em que Ele receberá você nos altos céus e vai falar, vem meu filho, vem minha filha. E esse é um dia que nós esperamos e eu glorifico a Deus por isso. A palavra de hoje tem como título, as Escrituras, elas são dignas de confiança. Eu posso falhar com você. O teu amigo, teu patrão, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu filho, teu tio, tua tia, pessoas falham conosco. Mas a palavra de Deus, ela não é falha, ela se cumpre. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro. Nós vamos ler do verso 16 em diante. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 em diante. Pedro, capítulo 1, verso 16 em diante, assim diz a palavra de Deus. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele, e ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a sua santa e bendita palavra. Queremos, Pai, te louvar, porque o Senhor é a nossa estrela da manhã. Devemos agradecer porque o Senhor tem iluminado nossos caminhos, Pai. O Senhor tem permitido, Pai querido, que nós pudéssemos ter uma vida em abundância na Tua presença. A Tua palavra, fiel na exposição das Escrituras, em que os Teus filhos e as Tuas filhas possam ouvir uma mensagem vinda do Teu altar para a edificação dos seus corações. Oro em nome de Jesus. Amém. As pessoas elas buscam confiança em muitas coisas, algum artifício, alguma forma de você garantir que você vai pagar o aluguel. Se você vai fazer uma compra, você passa o cartão, mas o cara não vai esperar que você vai pagar no outro mês, na outra parcela, você já paga, passa tudo e é parcelado. Tem pessoas que cobram antecipado porque não confiam em você. Tem instrumentos em que você usa para você pagar, mas a maioria você paga antes de usar. E isso é algo que remete à nossa falta de confiança nas coisas, nas situações e nas pessoas. Mas o apóstolo Pedro, ele vem fechando esse capítulo 1, falando exatamente sobre a confiança nas Escrituras. Escrituras que nós devemos nos debruçar,
que nós devemos demandar tempo nesse estudo para que nós possamos crescer. Não há outra forma de você conhecer a Deus. Você pode ir ao monte, e ir ao monte é muito gostoso. Você pode frequentar reuniões, você pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver o seu tempo de meditação junto às Escrituras, de uma forma sozinha também, e também no corpo da igreja, o que acontece é que você vai cada vez mais ficar deficiente no seu cristianismo. Essa é a terceira parte da revelação do tópico, revelação divina. Na primeira parte, Pedro se esforça para reavivar a memória dos seus leitores. Lá no versos 12 a 15, ele começa a falar assim: olha gente, traz a memória, lembra do que nós já estudamos. Na segunda parte, ele fala que ele é uma testemunha ocular, e ele relata da transfiguração de Jesus Cristo. Nós falamos isso até a semana passada, dos versos 16 ao 18. E agora, nessa terceira parte, ele revela a certeza, a origem e a fonte das Escrituras. Não procede de mim, não procede de uma bandeira ou de uma igreja qualquer, procede de Deus. Deus, ele fala, Deus, ele traz a revelação ao ser humano. Para ele, a palavra escrita de Deus, ela é inquestionavelmente confiável. O ato de, quando Jesus fala, você tem que ser como uma criança para entrar no reino dos céus, tem a ver com essa confiança que Pedro está falando. É a confiança de uma criança que se lança nos braços de sua mãe, do seu pai, sem se preocupar se ele vai pegar ou não. Essa confiança, ela só vem quando você entende que as Escrituras, elas são confiáveis e elas são inquestionáveis. Se Deus assim o permitir, nós vamos meditar em 3 versículos, os 3 últimos, versos 19, 20 e 21. Iniciemos pelo verso 19, que diz: com isso, confirma-se para nós a mensagem dos profetas, a qual fazeis bem em dar-lhe atenção, como a uma luz que brilha na escuridão, até que amanheça o dia, e a estrela da manhã surja em vossos corações. Apenas pessoas que acordam cedo ou vão dormir tarde sabem o que eu estou falando. Se você é uma pessoa que acorda cedo, entendeu? 5 horas da manhã, talvez 4 horas da manhã, você consegue enxergar o céu de uma maneira diferente. Você olha para o céu e ele está escuro. A lua, ela já está se recolhendo. As estrelas, elas já não aparecem mais. Mas antes do sol nascer, antes de vir aquele primeiro raiar, uma luz, uma pequena estrela, ela brilha no céu. E por muito tempo, lá em São Paulo, eu fazia parte, na verdade eu coordenava um grupo que chamava Madrugada com Deus, e eu acordava às 4 da manhã, e a gente ligava um para os outros, para os irmãos, e nós chegamos a ter quase 100 pessoas na igreja, nesse círculo de oração. E aí eu acordava às 4 horas da manhã, e a gente passou mais de 2 anos, 3 anos com esse grupo, muitos testemunhos. Eu lembro que algumas vezes, ainda na praia, quando era 4 horas da manhã, eu saía lá, uma viagem, alguma coisa assim, eu olhava e eu podia ver claramente a brilhante estrela da manhã. E é uma situação, uma coisa muito interessante. Pedro, passando do testemunho ocular pessoal, volta-se agora para o Antigo Testamento, a fim de alicerçar os seus ensinos. Você precisa alicerçar a sua fé. Muitos cristãos creem porque creem, têm fé porque têm fé, mas não conhecem as Escrituras. Se você começar a perguntar alguma coisa para essa pessoa, a pessoa ela vai engasgar, vai achar que você não é cristão, porque você está questionando muito, mas o cristianismo, ele é baseado em questionamentos. O Antigo Testamento, ele é aquilo que alicerça os ensinamentos do Novo Testamento. Esse versículo que nós lemos agora, em que o apóstolo Pedro ele fala que com isso confirma-se para nós a mensagem dos profetas, ela pode ser entendida de 2 maneiras que elas se completam. São maneiras que não são excludentes. Uma é que a palavra do Antigo Testamento atesta o que o apóstolo está confirmando, o que o apóstolo está falando. E a outra forma de você entender é que o que o apóstolo fala atesta o que o Antigo Testamento fala. E as coisas, elas são verdadeiras, elas não se excluem. E aí nós encontramos um grande engano no meio da igreja, em que as pessoas olham para o Antigo Testamento e falam: isso é velho. E toda vez que alguém fala Velho Testamento, eu o corrijo
no sentido da pessoa entender que não é Velho Testamento. Porque quando nós associamos com uma coisa velha, nós pensamos em uma pessoa que está aposentada, uma pessoa que, um objeto que já não se usa mais. Tem um termo que é chamado vintage, né? Que fala que é uma coisa mais antiga, mas é uma coisa que é deixada de lado. E o Antigo Testamento, ele nunca foi deixado de lado. O próprio Jesus Cristo, ele diz: eu não vim para deixar de cumprir estas coisas, pelo contrário, eu vim para cumpri-las. Então o Novo Testamento, incluindo Atos dos Apóstolos, que é um livro que continua sendo escrito pela minha pessoa e pela sua pessoa no seu dia a dia, tem que ser um cumprimento do Antigo Testamento. Claro que nós deixamos de lado leis cerimoniais, nós deixamos de lado uma série de procedimentos. O altar onde eu apoio aqui, ele não é santo. Esse local não é santo. Se nós sairmos daqui, ele pode virar uma pizzaria, pode virar um lugar de vender bebida, e não tem problema nenhum com isso. A santidade de objetos, ela ficou lá no Antigo Testamento, mas as leis morais de Deus, elas continuam valendo. Nós temos que honrar pai e mãe, nós temos que honrar as situações, as autoridades, tudo isso continua valendo. Mas as pessoas, elas acham que o Antigo Testamento ele ficou para trás, e isso é uma mentira. A palavra de Deus, seja escrita no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, sempre foi atestada através dos profetas e homens de Deus. Assim diz o Senhor, está escrito. Essas afirmações dos homens de Deus eram realmente trazendo as Escrituras à baila como algo realmente importante, como uma coisa mais importante. E aí tem uma querida nossa que sempre fala: olha, mas o pastor conta piada, o pastor faz isso, faz uma graça. E cada vez mais eu me sinto mal a ver certo pastor na internet, que é um pastor que gosta de contar piada. E aí ele começa a fazer uma piada jocosa com um versículo da Bíblia que fala sobre a submissão e o sacerdócio masculino. E eu fiquei com nojo, quando ele começa a falar aquilo me embola na garganta. Eu fico imaginando como as pessoas, elas degradam a palavra de Deus. Como essas pessoas, elas vão estar diante do Senhor em juízo por defraudar a palavra de Deus, achando que isso é uma piada. Isso não tem nada de piada. Nada de piada. A palavra de Deus é algo para você tratar de uma maneira muito séria. Você pode até fazer uma ilustração, mas daí para você usar um versículo bíblico fora da condição e gerar uma piada, aquilo para mim é no mínimo uma falta de respeito com Deus. A palavra de Deus, ela é muito séria. O Antigo Testamento, ele é sério, o Novo Testamento também é sério. Os judeus não tinham dúvida nenhuma de que tudo quanto os profetas ensinavam vinha da parte de Deus, e aqui Pedro confirma isso. Ele está dizendo: o Antigo Testamento, ele é sério, ele é válido e ele é a palavra de Deus. A metáfora da Escritura, a comparação, falando sobre uma candeia, sobre uma tocha, iluminando uma sala escura, é bem conhecida. Algo aí, Salmos 119, 105, por gentileza. Salmos 119, 105. Salmos 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que o salmista está falando no Salmo 119, 105 é que não dá para nós andarmos sem a luz do Senhor. A ilustração melhor que eu posso ter é você acordando de noite, quer ir lá no banheiro, fazer um xixi, ou tomar uma água em algum lugar, e você não liga a luz, você dá aquela topada com o dedinho no canto da cama ou da cômoda, e você não sabe se você xinga, se você fala ai, se você procura a luz, mas sem a luz é isso que acontece. Sem a luz nós estamos perdidos. O pensamento é que a luz, ela revela a sujeira e torna possível a sua remoção. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você tem acesso às Escrituras, você não fica mais limpo, você vê quão sujo você é.
E as pessoas, elas acham que elas estão ficando mais limpas, mas na verdade elas conseguem olhar com os seus olhos e veem a sujeira nos seus corpos. Conseguem olhar no espelho e ver quão pecador e imundo você é, e quão indigno você é do sangue do Cordeiro. E aí você consegue entender realmente o preço do sacrifício. E aí nós cantamos: eu nunca saberei o preço dos pecados na cruz. Não saberemos mesmo. Você nunca vai saber quão nojento é Deus olhar para você a parte de Cristo, ou a parte do sangue do Cordeiro. Enquanto você achar que você é a ovelhinha de Jesus e que não tem nenhum problema e que está tudo certo, você vai continuar achando que está tudo certo. E eu não posso, como pastor, deixar de falar para você que você está errado, de falar que eu e você estamos numa condição pecaminosa que nós temos que nos corrigir. A palavra de Deus tem essa finalidade. Devemos andar na luz até que amanheça o dia e a estrela da manhã surja em nossos corações. O que significa isso? Nós estamos fazendo alusão, como Filipe mesmo disse, a Cristo, uma segunda volta de Cristo. Até quando nós devemos buscar a correção? Até quando nós devemos buscar a conformação das nossas pessoas, do nosso modo de agir a Cristo? Até que amanheça o dia. Aleluia. Até que nós possamos ver a brilhante estrela da manhã. E isso só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Ou seja, a nossa labuta, ela é diária. Nós temos que lutar contra o nosso ser o tempo todo o tempo. Os cristãos recém-convertidos ainda andam numa luz tenebrosa e devem progredir no estudo das Escrituras até que cheguem à luz do dia, onde o conhecimento maduro de Cristo, ou a iluminação do Espírito Santo que neles habita, transmita para eles a verdade cristã na sua plenitude. Quando isso vai acontecer? Só na glória. Até lá você vai andar como um cristão novo convertido. Você vai ainda olhar e falar assim: poxa, eu pequei de novo nisso. De novo eu fiz isso. De novo eu achei que eu tinha direito a ser honrado. Você acha que eu novamente eu vou ter que agir, eu vou ter que passar por isso de novo? Vai ter que passar. Você não aprendeu. Você continua achando que você merece honra. E eu falo isso para você, e eu também ouço o que eu estou falando. Nós continuamos achando que nós somos merecedores de honra e glória, que nós falamos na semana passada. Não, pastor, eu não preciso. Imagina as coisas que acontecem no dia a dia, na sua semana. Quantas vezes você reivindica para você a honra? Quantas vezes você reivindica para você a glória? E Deus quer que você seja pacificador, mas você quer reivindicar a sua glória, você quer reivindicar a sua honra, e aí a coisa complica. Tanto o raiar do dia, quanto o nascer da brilhante estrela da manhã, refere-se à segunda volta de Cristo. Romanos capítulo 13, verso 12 diz: vai alta a noite, e vem chegando o dia. Jesus está voltando. Aleluia. É um fato incontestável. Como você vai ser encontrado naquele dia? Entenda que naquele dia você não vai poder se apoiar se eu falei uma besteira ou se eu não falei, eu devo falar muitas. Você não vai poder atestar que você teve que vender rosas até mais tarde. Onde está a confiança sua? Onde está o seu pensamento? E eu fico imaginando os meus queridos que não estão aqui, se amanhã Cristo fosse voltar e você tivesse a plena certeza disso, será que você ia se dedicar com coisas temporais? Nunca! Eu gosto de usar essa ilustração quando eu estou dando aula, e eu pergunto para os meus irmãos lá na faculdade, nos cursos que a gente dá: se você receber uma ligação agora do ente querido seu, e ele disser que está passando mal, que ele precisa ser acudido, ou ele sofreu um acidente, você vai falar assim: olha, são 10 para as 8, o culto vai até as 8h30, você aguarda que quando acabar o culto eu vou? De nada, você sai voado. Esse entendimento que essa brilhante estrela da manhã está chegando, ela tem que fazer parte da sua vida. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que tantas obrigações do dia a dia, mas isso são coisas temporais. Romanos 13:12 fala: vai alta a noite, e vem chegando o dia.
Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Mas como que você vai se revestir das armas da luz se você está preocupado só com as coisas do dia a dia? O cumprimento da sua esperança está às portas. O Senhor está perto. Jesus está voltando. Nossa transformação interior, continuamente aprofundada pelo Espírito, enquanto estudamos as Escrituras. Abre em 2 Coríntios 3,18, por gentileza. 2 Coríntios 3,18. Segunda Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Você tem que melhorar 1% a cada dia. Glórias a Deus. Todos os dias tem que melhorar um pouco. Não imponha sobre a sua vida que você tem que ser 20% melhor, que você tem que abandonar todos os seus vícios. Seja 1% melhor. Por isso que nós temos um culto por domingo, para que você possa meditar no que foi falado, que você possa tentar aplicar na sua vida. É isso que Deus espera de nós, uma mudança gradativa, santificação progressiva. Esse salto de crescimento, olha, de uma hora para outra a pessoa não acontece, não sabe de nada, a pessoa está avivada, isso é uma mentira. Eu lembro que lá em São Paulo, na igreja onde eu congregava, eu já contei acho que esse testemunho algumas vezes, e havia um grupo da qual eu fazia parte. Eu gostava de pular, de dançar, entendeu? E aí um amigo meu, que me ajudou bastante, eu sempre converso com ele, ele falou para mim assim: ô pastor Paulo, me fala uma coisa, eu procuro ter uma vida piedosa, eu leio as Escrituras todos os dias, procuro ensinar o caminho para os meus filhos, converso muito com a minha esposa sobre as Escrituras, nós temos cultos domésticos, eu sou fiel aqui na igreja, e eu nunca me senti tocado ou incentivado a sair pulando e dançando. Por quê? E eu olhei para ele e falei assim: se isso é de Deus, isso vai continuar. Mas continua fazendo o que você está fazendo. Parece palavra do inferno, mas 2 meses depois aquele grupinho se dispersou, um foi preso, o outro montou uma seita, em que 2 moças daquele grupo foram morar no apartamento em que ele alugava lá, elas dormiam no jornal, uma coisa de louco. E aí aquilo lá, esses movimentos, essa coisa que tem que ser esse pula-pula, essa alegria, gente, não era alicerçado na palavra. Vai alta a noite e vem chegando o dia, o Senhor está voltando. Nossa transformação interior, continuamente aprofundada pelo Espírito, enquanto estudamos as Escrituras, será completada no grande dia em que o veremos como Ele é. E quando eu escrevi isso, eu lembrei do irmão Cláudio, que ele cantava, que a falsa pintura do pintor, mas naquele dia nós veremos como Ele é. 1 João capítulo 3, verso 2, abre aí, gentileza. 1 João capítulo 3, verso 2. João, capítulo 3, verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele. Aleluia! Como Ele é. Durante as nossas vidas estamos peregrinando nesse mundo de trevas. Deus graciosamente nos forneceu uma lâmpada. E nós vivemos num país que nós podemos consultar esta lâmpada o dia inteiro, o tempo todo, são as Escrituras. Se prestarmos atenção a elas para a repreensão, para a advertência, orientação e encorajamento, nós andaremos em segurança. Se as negligenciarmos, nós seremos engolidos pelas trevas. É simples assim. Ou você anda no vivo e reto caminho, que é estreito,
ou você vai ser engolido pelas trevas. O decurso inteiro das nossas vidas tem que ser governado pela palavra de Deus. E não é algo que eu posso estar todos os dias com vocês. O que eu posso fazer é orar por vocês todos os dias, para que realmente Deus, Ele preserve vocês no lugar santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21 diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Porque nunca uma profecia foi proferida pela vontade humana, mas homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Esse verso traz o ensino que devemos reconhecer que essa verdade de máxima importância. A palavra de Deus, ela é sólida. Se você não tiver a palavra de Deus gravada no seu coração, você vai ouvir coisas que vão te tirar do foco, vão te tirar do centro. 2 ensinos em especial nesse verso. Primeiro, nenhuma profecia surge do desejo do profeta. E a gente vê tanto homem, tanta mulher trazendo profecia que não procede de Deus. Tanta gente. E o outro engano é que eu posso interpretar as Escrituras como eu quero. Eu posso fazer o que me dá na telha. Se eu quiser tirar o texto do contexto e apresentar e aplicar na minha vida, eu posso fazer o que eu quero. Pedro declara que somente a igreja cheia do Espírito pode interpretar corretamente as Escrituras inspiradas pelo Espírito. Se você não está num corpo, se você não convive com pessoas, se você mantém um cristianismo isolado de outros cristãos, se você não tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida, você vai encontrar o engano. Você vai encontrar o engano. Os falsos mestres leem a Bíblia erroneamente e não têm o entendimento correto, porque eles aplicam as Escrituras como eles querem. A grande massa das pessoas que são enganadas, elas são enganadas por falta de conhecimento. Interessante que eu estava vendo um filme ontem, e aí numa das passagens a pessoa faz um questionamento. O filme lá da Marvel, né, aquele Eterno, se porventura não vale a pena você perder 2 horas na frente daquilo nem nada, é um filme chato, entendeu? Mas chega um momento em que vai estar acontecendo uma cena lá, e aí o cara fala assim: será que eles vão conseguir trazer o entendimento para aquelas pessoas, dada a situação lá? E aí a pessoa olha e fala assim: o conhecimento liberta. Eu falo: ó, alguém colocou um dedinho da palavra, entendeu? Valeu a pena. Aquelas 2 horas que eu perdi, pelo menos naquilo ali, valeu a pena. Os homens, os falsos profetas de Deus, eles trazem o entendimento segundo os seus corações, diferente dos homens de Deus que possuem a luz do Espírito que neles habita. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, parte B do versículo diz: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí muitas pessoas olham para o texto bíblico e falam assim: não lê a Bíblia não. Se você ler a Bíblia, você vai ser enganado. Olha o que ela mesma fala. O que ele está falando não é isso. Seria contrassenso, seria uma loucura de Deus se ele tivesse criado uma escritura, um livro sagrado que a gente não pudesse ler, não procurasse querer entender. E saiba que toda vez que você tentar entender alguma coisa, você pode incorrer no erro. Não há problema nisso. Hoje pela manhã, a Jenny está aí, online, ela postou aqui e falou: pastor Paulo, eu estou com essa dúvida. Eu falei: olha, o pensamento é esse. Sabia que eu tinha feito certo, que eu tinha pensado dessa maneira. Os profetas de Deus não inventaram o que escreveram no Antigo Testamento, e essa era a característica dos falsos profetas: escrever algo dos seus próprios corações. Em Jeremias 23:16 diz que eles não falam das coisas do Senhor, mas eles falam visões dos seus próprios corações. A revelação das Escrituras não foi uma recepção passiva. Muitos também pensam que Deus, ele falou assim: senta aí, Jeremias. E aí Jeremias cruzou o braço: fala, Deus. E tudo que Deus falava ele escrevia. Não, nunca foi isso. A ação divina de Deus nunca foi passiva, mas nós temos uma cooperação ativa com o Senhor, porque Ele assim decidiu. Na salvação também é assim: ide pregar o Evangelho a toda criatura.
ensinando-vos todas as coisas que tem nos ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está ensinando, e Ele está querendo que você coopere. Ele nos dá essa característica, Ele nos dá esse privilégio de nós falarmos o nome do Senhor. Ele não fez uso de quaisquer homens. Ele nem, na verdade, Ele usa. Ele se manifesta aos homens. Ele se manifesta a homens santos, homens que estão dedicados no seu serviço e plenamente comprometidos. E uma característica de um servo de Deus é entender que a prioridade é o espiritual e não o temporal. Tenha o seu tempo de trabalho, mas não abra mão do tempo com a sua família. Não abra mão do tempo com o Senhor. O tempo passa tão rápido, gente. Tão rápido. Minha pequenininha tem 16 anos já, vai fazer 17. Falava com a Rosângela todo dia. Daqui a pouco vai fazer uma faculdade. Passa mais alguns anos. O desejo dela de não casar, pode vir a casar, sai de casa, vai morar sozinha, sei lá. Entende? As coisas elas são muito rápidas. E nós temos que olhar cada momento como um momento ímpar nas nossas vidas. Nunca mais volta atrás. Nós temos que nos dedicar, nós temos que saber isso. E Deus, Ele sabe disso. Ele sabe que você não pode ficar todo dia, toda hora, todo momento lendo a palavra, mas Ele sabe que você pode se dedicar um pouco em relação às Escrituras. Até mesmo com esses homens santos, Ele não fez violência contra as suas personalidades, mas Ele trabalhava em cooperação. Ele inspirava aqueles homens e aqueles homens escreviam segundo o seu entendimento, sempre guiados pelo Senhor. Uma outra característica desse mover profético é que ele nunca foi simbolizado por ações insanas. Nunca foi simbolizado por ações fora do juízo, como os falsos profetas faziam. Às vezes você vai na igreja, é mais um show de horror. As pessoas numa gritaria, as pessoas dando chilique, se manifestando. Nós respeitamos essas coisas que as pessoas entendem que é certa, mas a gente não vê respaldo nas Escrituras. Você pode procurar algumas manifestações do Espírito, manifestações proféticas que não estão nas Escrituras. E nós temos que ter, como Pedro disse, a nossa regra de fé e prática alicerçada nas Escrituras. E quando eu falar uma besteira, não ouça, descarte. E eu falei para os meus queridos e para as minhas queridas, eu abençoo vocês para trabalhar no dia do domingo, trabalho de manhã, mas será que é necessário estar aberto até às 19 horas? Será que é necessário você ir até o limite para ganhar o último real? Será que realmente nós dependemos disso para viver? Será que? João 5,19 diz, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que esse fizer, o Filho também semelhante faz. E nós temos que agir e proceder dessa maneira. Sempre vê os exemplos de Cristo nas Escrituras. Mas pastor Paulo só falou que é perigoso essa interpretação. Quer dizer que eu devo parar de ler a Bíblia? Será que eu tenho conhecimento suficiente para poder ler as Escrituras e interpretar? Será que Pedro, ele me equipara como um falso profeta quando eu faço uma interpretação particular a mim? E eu digo para você que não. Pedro, ele não está falando da leitura individual e devocional das Escrituras. Ele está falando quando você começa a externar para terceiros. Claro que você tem que ter zelo, você tem que buscar sempre ler as Escrituras de uma forma o mais conforme o que lê, o que está na palavra de Deus. E isso vem de crescimento, isso vem de tentativa e erro. Por isso que você tem que olhar para as pessoas com misericórdia. Se eu for começar a relatar para vocês aqui, dá para escrever um livro de tanta besteira que eu já falei, tanta coisa errada que eu já fiz, em que eu achava que o espiritual e o místico eles se misturavam, e isso não é verdade, mas foi um tempo em que Deus permitiu que eu andasse naquele engano, até que eu encontrasse a verdade. E como que eu vou lidar com isso? Trabalhando dentro do princípio que as Escrituras mesmo trazem. Hebreus 10, 25, ele chama a atenção em relação a isso, quando ele fala, não deixemos de congregar, como é costume de alguns.
Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Congregue. Internet é uma bênção. A pandemia, nós utilizamos da internet. E eu tenho falado com muita calma, porque cada um sabe de onde o calo se aperta. Mas será que você tem que faltar toda dominical? Será que não dá? Será que o nosso Deus, Ele não é capaz de te trazer o combustível necessário? E eu sei que os meus queridos moram longe. Será que de vez em quando você não conseguiria vir domingo de manhã para ouvir o ensino da palavra de Deus? Tudo isso faz parte desse entendimento e dessa interpretação. Não é a mesma coisa você estar num culto presencial do que estar na internet. Não é e nunca vai ser. É apenas uma ferramenta. É uma ferramenta grata que Deus nos proporcionou. Então você tem que entender que você estando aqui, você pode inclusive ter um momento logo depois do culto, falar: pastor, o senhor falou isso, eu não concordo. As coisas quando estão quentes, a gente parece que a gente interage mais fácil. Os crentes de Beré, em Atos 17:11, eles questionavam. O apóstolo Paulo trazia a pregação da palavra, e aqueles homens ficavam questionando: será que isso estava no Antigo Testamento? Será que está no ensino? É bíblico ou não é? E não há problema nenhum. Mas eles faziam isso porque eles estavam juntos. Você precisa de uma igreja séria que te traga a palavra de Deus. Você precisa de um líder espiritual, pecador, mas que busca a seriedade do confronto, do conforto, da instrução, do crescimento espiritual, para que você possa ser repreendido naquilo que você está errado e você possa assim crescer. Então sim, eu posso ler as Escrituras, eu devo ler as Escrituras, eu devo buscar essa interpretação. Mas como a minha irmã Diene veio hoje pela manhã, você também vá às pessoas que você encontra como mais sábias, ou um líder espiritual, se for eu no caso, vir e falar assim: pastor, eu estou com essa dúvida, será que eu estou agindo certo, se eu estou agindo errado? Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu não quero te incomodar. Gente, a minha função é essa. Eu já disse para vocês, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não estava na igreja, eu estava em outro lugar. Não é soberba, não é soberba. Se eu decidir sair daqui agora e voltar para São Paulo, eu chego para o meu cunhado e eu recebo um salário de 35 mil reais. Entenda que eu não estou aqui de graça com você, eu estou aqui porque eu estou dedicado para você. Então, se você tem dúvida e você quer ligar, tire dúvida, me incomode. Vamos orar junto, vamos jejuar junto, vamos ler junto, vamos estudar, vamos crescer junto. Agora eu não posso invadir o seu espaço. Eu ainda faço até demais, eu fico cutucando. Mandei uma mensagem hoje, 4 horas da tarde, falei: gente, é hora de encerrar as vendas de flores. É hora de vocês irem para casa, tomar um banho, descansar e vir para o culto e agradecer pela provisão divina. Eu estou entrando na vida profissional de cada um e eu não vou pagar conta de ninguém. Nós podemos crescer juntos, mas cabe a você querer crescer ou não querer crescer. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Assim como rejeitamos o ensinamento de que só a igreja tem autoridade para interpretar a Bíblia, algo que a igreja católica romana carregou até a Idade Média, só eles podiam ler, tinha que ser latim. Se você estudasse, você era amaldiçoado, era apedrejado, era queimado, era morto. Nós rejeitamos isso. Nós também temos que entender que essa interpretação individual ela tem que ser muito cuidadosa. Porque tem que advir num relacionamento com Deus. Tem que advir num relacionamento dentro da igreja. Essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia que nós lemos, que atestam que a Bíblia ela é inspirada por Deus. A outra passagem é 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Os dois textos revelam que a origem das Escrituras é divina, pois o autor principal da Bíblia é o próprio Deus. E assim nós temos confiança que o que foi escrito pelo próprio Deus, por homens falhos, mas escrita pelo próprio Deus. Esse capítulo 1, ele fecha
esse contexto todo aí, trazendo lembranças, trazendo uma série de coisas, fechando, falando assim: confia em Deus, confia nas Escrituras, confia naquilo que o próprio Deus está falando para você. Mas se você não se dedica, se você não lê as Escrituras, se você não tem tempo, se todo o seu tempo é para você arranjar dinheiro para pagar a conta da CAESP, se todo o seu tempo ele é dedicado para as coisas temporais, você nunca vai conhecer esse Deus, você nunca vai ouvir a voz dele. E aí o que vai acontecer é que de um dia para o outro você vai morrer, e talvez você deixe bens, talvez você deixe posses, mas o seu legado ele vai ser um legado apenas financeiro, e as pessoas que vão vir depois de você vão continuar andando nas trevas. Se você conseguir equilibrar a sua vida entre uma vida de labor, de estudo, de convivência com irmãos e de estudo da palavra, no último dia, Deus ele vai olhar para você e falar assim: filho amado, filha amada, em quem eu tenho prazer, entra no gozo do seu Senhor. Se você é uma pessoa que apenas se dedicou a ser uma pessoa boa no mundo, pagar os seus impostos, cumprir as obrigações temporais, pode ser que Deus ele rejeite você e olhe para você e fale: não te conheço. Depois desse dia não há nada mais a ser feito. Você não pode pedir uma medida provisória, você não pode pedir um habeas corpus, não há mais condição. Vai ser a perdição eterna, você nas suas próprias lamentações. Creio, aguardo e dedico meu tempo com o objetivo de que, mesmo com a nossa igreja pequena, no dia do Senhor eu possa ver cada um de vocês lá como servos que o Senhor tem que fazer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos, Pai querido, colocar as nossas vidas na tua presença, pedindo a ti, Pai querido, que o Senhor nos abençoe. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos, Pai querido, ser direcionados pelo Senhor. Não permita, Pai, que nós andemos no engano, que nós venhamos a descobrir, Pai querido, anos e anos depois, que nós trilhamos um caminho errado. Corrige-nos, Pai, nos traz, Pai querido, um caminho reto, um caminho estreito, e que nós não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.